Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Entrevista Cultural Cataguases 2 no Instagram e nas redes sociais. Estamos com o nosso quadro Café com a Camilinha e hoje nós vamos receber essa maravilhosa atriz. E vou contar uns pouquinho da história dela já. Enquanto isso, chegando, estamos ao vivo diretamente aqui do Cataguases 2. Chegando. Mais uma vez, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, obrigada por tudo, gratidão imensa quem está chegando por aqui. E quem ainda não seguiu a gente, segue a gente em primeira mão, coloquei aqui logo na enquete aqui e coloquei logo embaixo do feed, é só vocês entrarem lá, seguir a gente nas redes sociais. Inclusive essa live já me perguntaram se vai ficar salva no Instagram e depois a gente vai exibir no YouTube para quem ainda não tem Instagram, tá bom? Só para explicar, tá bom? E quem tem o Facebook também pode entrar no meu Facebook, quem tem só Cataguases 2 ou Camilinha Nascimento Lima, tá bom? Que é o meu Facebook, tá bom, gente? Bora lá, estou aguardando essa nossa convidada de hoje. Passa aviãozinho, espalha pra geral. Bora chegando. Hoje vamos receber a Inês Peixoto, gente. Olha que honra receber ela. Vamos ver se ela já chegou. Já mandei aviãozinho para ela. Só esperar um pouquinho. Enquanto isso, boa noite, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Fim de semana começando com o pé direito. Olha, ela já chegou chegando, gente. Oi, Inês, tudo bem? Puxa só um oi no comentário aqui para eu te chamar. Fazer um favor. Olá, tudo bem? Boa noite. Isso, agora eu vou te chamar. Aí você vai ter que aceitar, tá? Isso. Olá, tudo bem? Olá, Prazer aqui, honra te receber aqui em primeira mão. Eu vou contar um pouquinho da história dela, tá, gente? Para quem não conhece ou já conhece, fica à vontade. Hoje vou conversar com uma artista completa, natural de Belo Horizonte, uma trajetória marcante no teatro, cinema e na televisão. Integrante do grupo Galpão desde 1992, coleciona prêmios nacionais e internacionais, já brilhou em novelas, minisséries, grandes montagens teatrais e filmes, e também atua como diretor e roteirista, sempre com a criatividade e inspiração. Vamos conhecer sua carreira, projeto de criação, ouvir suas histórias que vive e respira na arte. É com carinho crescer para Inês Peixoto. Inês, muito obrigada por estar no nosso convite. oh, querida, tudo bom, Camilinha? Obrigada por esse espaço. E o Derlan aí, querido, oi, tudo bom com você? Tô vendo aí já um fã do Galpão. A gente se encontra aí pelas estradas da vida, tudo bem? Tudo jóia. Oi, Inês, vou te fazer umas perguntas aqui. Você começou um teatro universitário em 1979 e se popularizou no Cefar em 1981. Que experiência desses primeiros anos mais marcantes a sua visão sobre a atuação e a arte? Você está me escutando bem? Tá, minha Sim. voz está chegando bem? Então, Camila, eu acho que essa passagem, né, pelo teatro universitário e pelo Cefarte, né, que são lugares de formação, foram super importantes para mim. Quando isso na década de 80, quando, né, final da década de 70, começo de 80, quando eu, né, decidi que eu queria, né, seguir profissionalmente uma carreira de atriz, eu busquei esses dois lugares, né, primeiro eu entrei no teatro universitário e depois eu passei para o Cefat, como lugares para você, além de aprender, né, estudar o teatro, também passar a encontrar com as pessoas, né, que faziam teatro, que estavam produzindo teatro, pensando no teatro, aqui em Belo Horizonte, na época. Então,
foram espaços de formação muito importante. E tem um episódio assim, ligado ao Cefart. O TU era um curso de 3 anos, aí eu fiz 1 ano e meio e migrei para o Cefart porque eu estava com muita vontade. Na época era só Cefar, não tinha formação técnica. Eu estava com muita vontade de entrar para a cena e lá tinha uma dinâmica de você experimentar a cena mais rapidamente. E na Fundação Clóvis Salgado, no Cefar, eu participei de um projeto que foi muito, muito importante para a minha formação, que foi o Arte na Escola. Lá tinha um projeto que você, no segundo ano seu dentro, né, da escola, você participava, eles montavam 2 espetáculos, que eram 2 turmas, e esses espetáculos eles se revezavam durante 1 ano, circulando por escolas públicas de Belo Horizonte. Então, era um projeto muito bonito, em que você, numa semana, você fazia segunda, quarta e sexta, na outra, terça e quinta. Você revezava com a outra montagem. Então, a gente ficava 1 ano circulando com esses espetáculos, né? Eles montavam 2 e a gente fazia uma cobertura muito bonita. Era uma experiência que trouxe assim, uma certa autonomia para a gente, porque além da gente estar fazendo um trabalho de base, de formação de público, levando o teatro na escola, a gente também tinha que lidar com essa questão de chegar, a gente decidia o local, né, normalmente, né, os pátios, tinha muita escola que não tinha um espaço adequado, a gente tinha que montar, então era uma dinâmica de muita assim, autonomia e aprendizado, sabe? Uhum. Enéas, você faz parte do Galpão desde 1992. Como foi o processo de se integrar ao grupo e quais foram os aprendizados mais importantes dessa convivência artística? Então, o Galpão, né, desde que eu entrei no Galpão, assim, foi um espaço assim, como encontrar uma família, sabe? Uma família super conectada com um projeto de continuidade, de pesquisa, de experimentação. É um grupo que foi fundado em 1982, o Galpão está completando 43 anos esse ano, e eu estou no Galpão há 33 anos. Eu entrei quando o grupo estava fazendo 10 anos e foi muito interessante começar a fazer parte, né, desses circuitos dos festivais, de entender a dinâmica do teatro de rua no Brasil, né? O Galpão ele alterna a rua com palco, mas essa tradição do teatro de rua, conhecer esses grupos todos do Brasil. E a partir disso, assim, essa vivência que a gente tem, porque como o Galpão é um grupo de atores que trabalha com direções internas e com diferentes diretores, a gente acaba acumulando, né, uma experiência muito diversificada, assim, de processos, né? A gente tem uma diversidade muito grande nos resultados dos nossos trabalhos, e esses processos, eles funcionam também como um instrumento de formação muito, muito poderosa para a gente, né? Porque a cada trabalho a gente está com um diretor que tem uma linguagem, que tem uma pesquisa né, num determinado tipo de teatro, trabalhando com assim, todos esses diretores trazem também profissionais do teatro de outros lugares. A gente tem uma equipe que segue com a gente,
mas a gente também sempre abraça pessoas que esses diretores diferentes trazem. Então, isso é uma maneira de a gente ter um acúmulo de experiência muito interessante, sabe, né, nessa nossa trajetória, né, do fazer teatral. Inês, então, que transformações você precisa fazer na sua interpretação para atender à exigência do teatro, do cinema e da televisão? Olha, tem uma coisa assim, uma vez eu li uma entrevista da Fernanda Montenegro, que ela falava que uma coisa muito bonita, assim, que ela fazendo teatro, cinema, televisão, a base dela eram os princípios do teatro, né? E eu compactuo com ela isso, assim, eu acho que a base do meu trabalho está muito conectado com a base, né, do fazer teatral. E assim, existem essas adaptações, como você está falando, assim, é porque tem uma dinâmica, né, do teatro que ela é diferente da televisão e do cinema, que é, por exemplo, a elasticidade a expansão do gesto, né? Mesmo no teatro isso existe, você pode estar fazendo um espetáculo que ele é mais intimista, na rua você pode estar fazendo um espetáculo mais que tem uma expansão de gestos, por exemplo, a gente tinha o tio, que a gente trabalhou a partir das técnicas da bufonaria, aí a gente tem atualmente o ensaio sobre a cegueira, que a gente está completamente, estamos, né, baseados numa representação, digamos assim, numa postura cênica bem realista. E quando você vai do palco para a tela, né, para o cinema e para a televisão, um ajuste, né, dessa elasticidade com a câmera, né, digamos assim, vou espirrar. Nossa, aqui em Belo Horizonte está muito seco, assim, tá uma loucura. Mas aí é esse ajuste de, de expressão, de emissão de voz, de dispêndio de energia, você vai fazer com a câmera, né, para o cinema e para a televisão. E no caso, por exemplo, do cinema e da televisão, né, da experiência, da pouca experiência que eu tenho nesses dois, né, lugares também, tenho mais experiência no próprio teatro, mas, por exemplo, uma novela, você tem uma dinâmica, né, é um personagem que você vai desenvolver ao longo de um tempo, a novela dura 5 meses, 6 meses, você vai amadurecendo, você tem que ter um trabalho de analisar o que você fez, o que você está fazendo, para onde que esse personagem vai. No cinema você já tem um personagem, né, fechado numa série, você tem um personagem ali fechado, você vai tentar trabalhar, ajustar com aquele personagem ali, né, fazer colocar o seu esforço para criar aquilo ali, mas você já sabe a curva inteira do personagem. Então são esses ajustes, assim, tanto de roteiro, no teatro, a dramaturgia, a relação com a câmera, que aí né, você entender essa quantidade de energia. Agora, uma coisa que eu acho assim muito importante, né, para um ator, assim, seja no palco, no teatro, na televisão ou no cinema, assim, é você fazer o que você tem que fazer com verdade, né? Fazer de uma maneira que as pessoas acreditem naquilo que você está fazendo, você fazer um pacto com o espectador, né? Porque a gente sempre faz um pacto, né? Com o espectador, assim, então do espectador acreditar ali naquilo que você está fazendo, isso é importante, parte de um lugar assim de você estar vivo em cena, de você estar
né, julgando com as pessoas que estão ali no set ou no palco, né? Então, é essa coisa mesmo da troca, né? Que a cena, ela pode te entregar, que existe a troca entre você e as pessoas que estão com você na cena, o espaço. E no caso do audiovisual, existe também esse elemento, né, da câmera que é um elemento, né, super importante, tem que ter uma cumplicidade grande aí com quem está no comando disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu assisti na internet que você fez o filme Ainda Estou Aqui com a Fernanda Montenegro, é isso? Não, quem fez Eu Ainda Estou Aqui foi minha filha. A minha filha, a Bárbara Luz, é atriz também. Ah, eu conheci ela. Conheci. Então, a Bárbara esteve aí em Cataguases, né, há pouco tempo filmando, e a Bárbara fez a Nalu, uma das filhas, né, do Ainda Estou Aqui. Ela é a minha filha com o Eduardo, que também é um ator do Galpão. Então, ela nasceu no Galpão, assim, nasceu na coxia, digamos assim, né? Você também, deixa eu te perguntar, você já participou do filme As Órfãs da Rainha? Participei. Eu já tive assim vários projetos de cinema relacionados a Cataguases, né? As Óperas da Rainha a gente filmou aí pertinho, tem toda uma participação desse projeto aí do Polo de Cinema de Cataguases. Um filme, é um roteiro da Elza Cataldo, né? E a Elza é diretora também. É uma diretora que sempre tem parcerias, né, com Cataguases. E eu participei, eu faço a Isabel, é né, digamos, na época, né, Fala um pouquinho para nós desse filme, por gentileza. Fala para nós um pouquinho desse filme. hã? Fala um pouquinho para nós desse filme. Então, As Órfãs da Rainha é um filme que a Elza, né, um roteiro da Elza Cataldo, da Pilar Pazito, e ele é um filme muito interessante porque a Elza faz um mergulho sabe, assim, nos primórdios do Brasil do século XVI, né? E ela traz um tema que a gente não conhece muito, que é a Inquisição no Brasil, né? Então, ela a parte da história de três mulheres que vêm de Portugal para Vila Morena, que é uma vila perto do Recôncavo Baiano. Então, ela cria essa vila aí numa fazenda de Ubá. A direção de arte do filme, o Camacho, Moacir Camacho, ele pegou, né, a Elza conseguiu uma fazenda e ele construiu a Vila Morena aí dentro, né, seguindo, né, a pesquisa, né, das construções daquela época, né, uma pesquisa imensa que ela fez do Fran Poço, e eles constroem uma Vila Morena, e aí a história dessas três mulheres que vêm de Portugal para se casarem com os senhores de engenho aqui no Brasil, e nessa época a Santa Inquisição vem ao Brasil também, vem um santo visitador, né, eles pegam pessoas que estavam degradadas aqui e levam, né, presos para serem queimados em Portugal. E eu faço uma mulher que tinha esse conhecimento das ervas, a Isabel, que a Elza pesquisou muito nos autos da Inquisição, esses personagens que foram, né, foram levadas pela Santa Visitação, né, de volta a Portugal. E a Isabel era uma mulher, né, de conhecimento das ervas e tal, considerada uma feiticeira. Então ela volta, ela é presa pela Inquisição. Então foi muito bacana participar desse projeto. Aí é um projeto, inclusive, que está no ar, no Minas Play. É um filme incrível. Olha aí, seu espetáculo solo, Órfãos de Dinheiro, recebeu prêmios de atuação e texto inédito.
Como surgiu a ideia dessa peça e que desafios você enfrentou ao colocar sua própria criação em cena? Então, Órfãos de Dinheiro é um espetáculo solo, como você disse, e eu tinha muita vontade assim, de fazer um monólogo, né, aí ter a experiência do monólogo, e eu queria escrever um monólogo para mim. E eu queria falar sobre mulheres, mulheres que pudessem passar pelo meu corpo, como meu corpo é hoje, e eu comecei a separar temas, histórias, questões, né, que nos atravessam na atualidade, que me comovem, que me incomodam. E eu escrevi esse monólogo, é um monólogo que eu enceno dentro de uma canoa. É uma mulher, né? E essa mulher que inicia, depois essa canoa serve de espaço é, para três histórias de três mulheres diferentes, né? A primeira mulher é uma mulher que está em fuga, ela foi vendida para exploração sexual quando criança, e ela consegue fugir depois de 3 décadas, 4 décadas de aprisionamento, né? Um suposto local assim de garimpo no Brasil profundo, ela está em fuga. A segunda mulher é uma mãe com uma criança numa fronteira, uma imigrante tentando entrar num país estrangeiro. Ela tem como chão essa canoa também. E a terceira é uma trabalhadora doméstica. Ela está num barquinho de parque, esses barquinhos de parque de diversão, parque que tem uma lagoa. Belo Horizonte me inspirou muito que o Parque Municipal tem uma lagoa que tem uns barquinhos, e então esse barco se transforma nesse barco de parque. Ela está à espera de um amor, que ela acha que, né, vai agora realmente, naquele momento da história, ela acha que ela encontrou o amor da vida dela. E nesse Entendi. solo, não, aí, né, nesse solo, é, todas as histórias, né, de uma forma lúdica, trafegando entre o cômico e o dramático e o drama, né, são expostos, né, são expostas várias questões assim, relacionadas a, as questões femininas, né, as violências que a gente sofre, físicas, psicológicas, enfim. Esse espetáculo Órfãos de Dinheiro é uma produção independente e um trabalho que eu gosto muito, assim, é um trabalho que eu tenho muito carinho por ele, e eu consigo fazê-lo né, em alguns momentos que eu tenho uma folga na minha agenda do Galpão, eu consigo fazer esse espetáculo. Inês, então, olhando para os anos de carreira, prêmios, reconhecimento, que conselho se daria para artistas que estão começando e que desejam seguir um caminho de criatividade, dedicação e autenticidade na arte? Eu acho que, é, Camila, eu acho que assim, se dedicar, olhar né, para a criação artística como um projeto sério de trabalho, né? É um trabalho que essa escolha passa por um lugar assim que né, o espaço de criação, a gente tem os nossos conflitos como qualquer outro profissional, mas a gente tem que estar aberto à criação, né? Às vezes uma pessoa, ela vê um espetáculo pronto, às vezes vê o glamour de uma obra, assim, né? Estou falando no nosso caso, o teatro, mesmo, né, o que é feito para televisão, para o cinema, mas para você chegar numa forma final de um trabalho, para você contar uma história, que somos contadores de histórias, né? Por mais fragmentadas que sejam, você pode contar uma história, né,
de uma forma mais pós-moderna ou mais tradicional, enfim, somos, né? A gente está contando alguma coisa, dá muito trabalho, então você tem que estar, né, muito aberto assim para criação, para pesquisa, né, para troca, porque é muito importante a gente saber trocar mesmo, que o tempo todo você precisa do outro, sabe? Assim, tanto na cena, ou mesmo se você estiver sozinho em cena, você está em diálogo com alguém que está te dirigindo, alguém que está fazendo a luz. E se você está numa contracena, a força de uma cena sempre está no apoio e em como você enxerga o outro que está com você na cena. E eu acho que ler muito é muito legal, assim, conhecer muito o que veio antes, né, de pintura, de literatura, de música, de performance, de circo. Eu acho que as artes cênicas, elas são muito lindas, né? E mesmo o cinema e a televisão engloba muita coisa da arte cênica, que você tem que fazer o mesmo tipo de pesquisa. É muito bonito, assim, porque quando você abre um tema que você vai trabalhar, quando você abre um espaço e um tempo para você produzir uma obra, você acaba assim, abrindo um mundo de pesquisa e de experimentação, né? Você tem que ter essa disposição para experimentar, até você encontrar um caminho que vai te levar, né, para a realização, né, dessa obra, desse desejo, né, de ser ator, então, assim, buscar uma escola, tá? E buscar se juntar também, falando do teatro, por exemplo. É muito legal assim você pensar que num grupo é importante que você tenha esse, esse desejo artístico, mas é importante ter também uma parte dessas pessoas que estão com você, né, nesse grupo, que tenha um olhar também para o planejamento, para a produção, para estar conectado com os editais, porque é importante que, né, um espetáculo, você faz um espetáculo, você quer que ele circule, sabe? Não adianta só você produzir, né, você criar, que já é uma grande coisa, você vai criar, você tem que estar disposto a criar, mas você tem que batalhar também para que esse trabalho ele consiga chegar nas pessoas, né? Que você consiga circular com ele. Então, eu acho que é uma profissão muito bonita e que a gente tem que levar ela assim, né? Muito a sério em todos esses aspectos, né? Criativos, de produção, do planejamento, da circulação, né? Do seu trabalho. Oi, Inês, é difícil ter dublê eu estava assistindo reprise do Globoplay da novela Além do Tempo, que você contracenou com vários artistas lá da Rede Globo. É difícil contracenar com um monte de gente assim? Como é que funciona? É cena por cena? Como é que funciona? Me conta aqueles bastidores. Não, assim, é super legal, assim, tem essa coisa muito bacana, assim, né? Porque quando você está fazendo um trabalho na Rede Globo, você cruza com pessoas que são ídolos para você, de repente você está fazendo cena com eles, né? É muito legal isso, assim, você conhece muita gente né, com uma história muito bonita ligada, né, à televisão, ao cinema, ao teatro, né? Agora, quando a gente está ali, é o jogo mesmo, é a mesma coisa, sabe? Assim, porque, por exemplo, a, a Rede Globo, né, essa coisa da produção da novela, você está dentro de uma indústria criativa, então você tem que estar muito sério, você tem que estar com suas falas todas preparadas, decoradas, porque você chega lá dentro do estúdio,
tá tudo preparado. Você vai para o camarim, tem seu figurino, você é, vai para maquiagem, eles já sabem o que você vai, né, fazer, o que vão fazer para o seu cabelo, já está tudo esquematizado. E aí você tem que chegar dentro do estúdio com o seu texto decorado, porque ali naquele momento que você entra já tem um cenário, que é aquele cenário que vai ser daquele dia, o diretor te marca e você tem que estar apto a fazer as cenas. Então é muito profissional mesmo. O Juliano está perguntando se tem muito texto para decorar. Tem sim, porque eles vão mandando o texto da novela, então você tem que ficar muito dedicado a esse trabalho, né? Então, assim, é um texto que ele caminha muito rapidamente. No teatro, a gente fica um tempo ensaiando aquele texto e fala, né? São essas diferenças. Por exemplo, a novela, você vai receber o texto semanalmente, você tem X capítulos que você vai gravar, então é um outro tipo de decorar, você tem que estudar bem para você saber, você tem que estar pronta ali dentro do estúdio, né? E é E uma qual dica dinâmica. você daria, nesse para quem quer entrar na televisão, igual você, entre outros artistas, assim, você tem algum ídolo que você é muito fã lá dentro da Rede Globo, entre outras emissoras? Não, tem várias pessoas que eu super admiro, que estão lá e que continuam fazendo teatro também. Essa coisa de conselho, eu não sei, porque assim, eu entrei, eu tive um convite para fazer, eu tenho uma carreira no teatro também, assim, mas existem, acho que, oficinas para pessoas que querem seguir só dentro, acho que tem, né, umas oficinas que a Globo promove, acho que é bom quem quer fazer isso se informar lá, eu não saberia dizer, né, porque quando você está numa produção, você tem contato ali. Já trabalhei com várias pessoas que eu admiro demais, muito, por exemplo, além do tempo que você citou, eu era casada com o Luiz Melo, que é um ator extraordinário, é, né, que foi um ator que fez trabalhos importantíssimos do Antunes e continua no teatro e continua na televisão. Tinha a Júlia Lemertz lá também, a, a Paola Oliveira, a Irene Ravache, então são pessoas assim, Lívia Maria, pessoas incríveis assim, que elas estão ali, também são super famosas, mas estão ali no camarim concentradas, elas têm também, né, uma é muito profissional, sabe? Eu acho que é um exercício muito bonito, assim, da profissão, que assim, você tem que estar muito concentrado naquilo, porque é um trabalho, é muito trabalho, assim, uma novela é muito trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta, Inês. O Grupo Galpão sempre nos presenteia com projetos incríveis. Você poderia compartilhar um pouco do que está programando para este mês e o que o público pode esperar? Sim, posso falar assim. A gente estreou esse ano o nosso 27º espetáculo, que é um espetáculo a partir do livro O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um escritor português, né? E a nossa montagem chama Um Ensaio sobre a Cegueira, foi dirigida pelo Rodrigo Portela, e essa montagem a gente está circulando pelo Brasil com ela. A gente fez Belo Horizonte, nós fizemos Porto Alegre, Rio de Janeiro, Uberlândia. Então a gente está indo com ela para São Paulo em novembro. Esse domingo, agora em Betim, o Galpão vai apresentar o Cabaré Coragem, que é um espetáculo dirigido pelo Júlio Maciel, também, que é um cabaré, que é um espetáculo incrível. Então, o Galpão tem uma agenda muito atribulada. Tem o De Tempo Somos também, que é um sarau do Grupo Galpão, que é dirigido pela Lídia Delpica e Simone Ordonez, que também são atrizes do grupo.
que também está circulando em algumas cidades do interior de Minas. Então, assim, a gente atualmente o Galpão está circulando com esses 3 espetáculos. E quem quiser saber onde que a gente está, enfim, é só visitar o site. A gente tem uma agenda. A gente tem nossas redes sociais, elas são muito bem Pode falar geridas. em social, pode falar, fica à vontade. É, então, é o www.grupogalpão.com.br. Aí a gente tem toda a agenda lá, mas no momento são esses 3 espetáculos, né? E o ensaio sobre a cegueira, que é esse mais recente, ele tem cumprido uma trajetória muito incrível, assim, é um espetáculo que tem mexido muito com as pessoas, né? Ele é um espetáculo que fala sobre uma cegueira metafórica, né? Sobre essa possibilidade da gente enxergar o que está acontecendo realmente, né, ao nosso redor. E é um espetáculo que tem passado assim pelas cidades e deixado uma presença muito forte, assim, passado com muita emoção. Tem sido muito bonito assim a receptividade do público, né? Tem uma pessoa falando que ele assistiu no Rio. Pois é, no Rio foi lindo, é o Juliano que está falando. A gente fez no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. Foi realmente uma temporada maravilhosa. O Enéas, você quer deixar algum agradecimento especial para fechar a nossa entrevista de hoje? Como? Desculpa. Agradecimento especial. Um agradecimento? Olha, eu quero agradecer a você por querer bater esse papo, né? Eu acho importante a gente conversar sobre arte, sobre criação, sobre tudo aquilo que faz com que a gente acesse a nossa sensibilidade, né? Nossos lugares mais sensíveis, mais delicados. O mundo está precisando muito de delicadeza, de, de conhecimento também, né? De entender assim, como que as coisas acontecem, como que a arte acontece, como que a arte faz parte de uma indústria criativa, que ela acessa o sensível, mas ela movimenta também esse país, né? É a nossa cultura, é a valorização da nossa cultura. Então, agradecer, né, a oportunidade da gente conversar, agradecer as pessoas que estão aqui, né, nos escutando. Estou vendo vários amigos, o Charles, né, o Juliano está aqui, tem mais umas pessoas que entraram. Eu não sou muito boa de ficar olhando aqui a coisa, mas estou vendo que tem pessoas que acompanham, né, o trabalho do Galpão. É, e é isso, e tá lá, gente, aí, né, vamos continuar aí conectados com essa nossa possibilidade de fortalecer a nossa identidade como seres criativos, seres que estão aqui no mundo para poder também trazer a leveza, porque ela é necessária. A gente está precisando, né, de de saber de coisas boas, né? De ter pensamentos legais, de criar obra, de entender o nosso tempo, conhecer o passado. E a arte, ela faz isso tudo, né? Ela faz com que a gente, né, pense no... Ah lá, o Charles está falando que vai estar em Betim, no Cabaré. A gente vai estar lá, Charles, vamos esperar. É, essa coisa da gente pensar o nosso passado, entender o presente e saber para onde queremos caminhar, né? Então, agradeço o espaço. Camilinha, desejo muita sorte para você e nessa sua iniciativa de conversar com as pessoas, né? E querer conhecer o mundo e as pessoas. Receba o meu abraço com todo carinho e que Deus abençoe, te proteja, obrigado pelo carinho. É uma honra te entrevistar em primeira mão, né? Um dia eu quero te conhecer pessoalmente, dar um abraço pessoalmente, sentir aquela energia positiva e aí de sucesso. Muito obrigada, Inês. Obrigada a você. Um abraço para todos que estiveram aqui com a gente aí nessa conversa. Uma delícia.
Só para lembrar, gente, que essa entrevista vai ficar no YouTube. Quem quiser se inscrever lá, vai lá em Santos Taguaras 2, se inscreve, curte, comente, compartilha com os amigos. E a Inês vai estar no meu canal no YouTube e também no meu Instagram. Quem não me segue, quer me seguir que agora, me segue, @Santos 2 no Instagram. Siga a gente que a gente segue de volta. Inês, muito obrigada, tá? Tenha uma boa semana para você e tudo de bom sucesso, tá? Obrigada, beijo. Beijo. Qualquer xizinho você sai, tá bom? Obrigada. Tá bom. E pessoal, obrigada para todo mundo que tiver um presente aqui na live, na entrevista. Muito obrigada. Gratidão a todos nós. E lembrando que nós vamos ter, essa semana, nós vamos ter bastante convidados. Fiquem ligadinhos no nosso feed, que nós vamos postar nossa agenda do mês de outubro, começando com o pé direito. Quem não me segue aqui agora, @Saltaguaras2 no Instagram. Quem segue de volta. Tem o canal no YouTube, quem tem o Saltaguaras 2, vai lá, se inscreve, curte, comente, compartilhe com os amigos. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva aqui no nosso Instagram, no feed. Pode curtir, pode compartilhar e pode comentar e curtir. Tá bom? Meu muito obrigada, gratidão imensa, tenha uma boa semana, fique com Deus e até a próxima.